Esse é o Devocional Todo Dia. Todos os dias, uma palavra de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. E meu nome é Cleiton e eu quero falar com vocês hoje sobre o tema Eu não temerei mal algum. Você deve ter ouvido essa expressão, mas antes de falar sobre esse tema, eu quero te encorajar a se inscrever no nosso canal, a dar um joinha e ativar as notificações do sininho. Pois é, eu não temerei mal algum. Deixa eu fazer uma pergunta, você já teve medo alguma vez? Você já teve alguma situação, de repente diante de uma situação ou recebeu alguma notícia e que te deu medo? E aí a Bíblia, ela vem e fala assim: eu não temerei mal algum. Eu não vou ter medo, né? A gente pensa, isso é quase utópico, é quase impossível, mas é o que a palavra de Deus declara. Eu queria ler um trecho que está em Salmos 23, que fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu gosto de pensar muito nesse verso, porque você fala, vale da sombra da morte. O que significa isso? Primeiro que é um vale, é um lugar fundo. É um lugar, sabe quando você fala, estou no fundo do poço? É mais ou menos essa expressão atualizada, né? No vale, eu estou no fundo do poço. É mais ou menos uma frase moderna pro vale. E aí ele fala da sombra da morte, ou seja, é um lugar de tanto desespero que eu sinto que eu estou prestes a morrer, só que é só uma sombra da morte. O que é uma sombra? É a projeção de algo que não é a verdade. É uma luz que bateu, mas eu gosto de pensar exatamente nisso. Porque quando existe sombra, significa que existe luz. Então eu quero dizer para você nesse dia que se você está num lugar que você acha que é de extrema escuridão, existe uma luz sobre você. E essa luz, ela vem do Criador, e é por isso que o salmista escreve: é o vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque eu sei que tu estás comigo. E é isso que a gente tem que focar. Se você está passando por um momento de dificuldade, eu quero declarar sobre a sua vida que existe um Deus que não dorme, existe um Pai que cuida do seu filho. Ele entende a situação que você está passando e Ele está pronto para te ajudar. Ele não vai deixar que o mal te toque. A Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus, o diabo ele não toca. Então a situação que você está passando, eu não vou dizer que foi Deus que colocou, porque não foi, esse não é o desejo de Deus para ninguém, mas simplesmente faz parte da nossa vida. Deus ele não quer que a gente passe por algumas situações, muito embora a gente passe, mas Ele é um Pai que resgata os seus filhos. E é por isso que o salmista ele fala assim: eu não vou ter medo, eu vou enfrentar essas situações, porque eu sei que do outro lado existe algo melhor para mim. E Moisés ele entendeu muito bem isso quando ele estava ali com o povo de Israel saindo do Egito, e ele parou diante do Mar Vermelho. Existia algo grande para Moisés fazer, mas existia um mar na frente dele. Só que ele sabia que ele estava com Deus e Deus era o Deus que faz o mar se abrir. E se ele não fizer o mar se abrir, ele ainda é aquele Deus que faz a gente andar sobre as águas. Então eu quero encorajar você no dia de hoje, que se existe uma escuridão na sua vida, se existe um mar na sua frente, se existe um gigante vindo contra você, que você possa se levantar, olhar para o alto e declarar que maior é aquele que habita em mim do que aquele que está lá fora. Deus ele quer transformar a sua história, Deus ele quer abençoar a sua vida, porque a Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade do seu povo, e prosperidade para Deus não está falando só de dinheiro, mas está falando de você ter uma vida plena em Jesus Cristo, onde a sua casa está saudável, o seu casamento está saudável, os seus filhos estão felizes. Então eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida no dia de hoje, que independente da sua situação, talvez você esteja com medo de sair de casa, mas que você possa se olhar no espelho e falar: eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Que Deus abençoe a sua vida.